farinha, primeiro de tudo, água e farinha para descansar por um período de tempo, a fim de melhorar, né? Fazer com que iniciasse essa atividade das enzimas, da degradação do amido e das proteínas da farinha, a fim de fazer com que o fermento, quando adicionado nessa mistura, encontrasse uma maior quantidade de açúcares simples, trazendo assim uma melhor coloração, um melhor volume, inclusive uma textura melhor para a massa, né? E esse é um outro mito, né? Um mito bastante polêmico, podemos dizer assim, que muitas pessoas acreditam que eu não vou abrir minha pizzaria porque tem que fazer grandes investimentos. Apesar de ser uma meia-verdade, eu acredito que você possa começar sim fazendo a tua massa à mão, né? Esses últimos nossos alunos aí que adquiriram o nosso treinamento tinham essa dificuldade, tinham essas dúvidas e, cara, vou dizer para vocês, um dos nossos alunos fazendo à mão tirou um grande resultado, já está super feliz porque melhorou a massa e tudo mais. Com as técnicas corretas, vocês podem muito bem começar à mão e fazendo aí os pequenos volumes. É lógico que uma pizzeria, quando começa a fazer 100, 150 pizzas numa noite, 50, 60 pizzas numa noite, é suadinho para fazer à mão. Mas não é impossível não. E as técnicas de autólise ajudam e muito a melhorar essas dificuldades. Uma coisa que eu noto é que a autólise, se você fizer com a água a temperatura ambiente, ali até uns 30 graus, ela acelera muito mais o desenvolvimento da malha do glúten e a absorção de água do que feita com farinha com água fria. Então veja bem, quando você pega e faz uma autólise com água fria, pensando assim, não, eu vou fazer com água fria porque eu tenho muito calor no meu laboratório, na minha pizzeria, e eu preciso que essa massa termine com 26 graus, que não é um pensamento errado. Mas aí você pensa bem, se você fizer com a água a temperatura ambiente a autólise e fazer ela repousar na geladeira por 1 hora e meia, você vai tirar a tua massa da geladeira com uma malha do glúten mais desenvolvida, melhor desenvolvida por via do calor que você colocou a água, e vai tirar ela perto dos 5 graus, entendeu? Porque ela repousando ali na geladeira por 1, 2 horas, ela vai baixar a temperatura. Então é uma das coisas assim que você faz pensando em ter um resultado e acaba obtendo outro.